Vinheta, fachada do STF. Imagem se abre para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. De volta com direto do plenário as imagens do retorno dos ministros para os respectivos lugares, na expectativa da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Na pauta de hoje ainda estão previstos 3 processos para a apresentação, para o pregão e a deliberação por parte dos ministros, o que vai acontecer agora dentro de instantes, encerrando os julgamentos da semana no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, direto do plenário, vamos acompanhar. Os cumprimentos a todos, podemos nos sentar. Retoma a sessão o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Nós temos mais um caso aqui. Eu vou ler brevemente o que consta da papeleta. Apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 6.609, procedente de Minas Gerais, que era da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, requerente à Procuradoria-Geral da República e requerida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na verdade, interessados, a Assembleia Legislativa e o Governo de Minas Gerais. Discutiu-se nessa ação direta a constitucionalidade do artigo 178 da Lei Complementar número 59 de 2001 do Estado de Minas Gerais, que possibilitava a realização de remoções antes das promoções por antiguidade na magistratura. Portanto, é uma questão que discute remoção e promoções na magistratura de Minas Gerais. O artigo em questão dizia o seguinte: a remoção do juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para a comarca ou vara a ser provida por merecimento. E o parágrafo único dispunha: na imagem, o ministro fala segurando papéis brancos. Outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade. E aqui passou-se o seguinte: foram computados 6 votos pelo julgamento da improcedência do pedido, ou seja, para não declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. E, à época, se teve dúvida sobre a existência do número de votos para cancelamento do tema 964 da repercussão geral. Isso porque o voto escrito apresentado pelo ministro Luiz Edson Fachin tinha o seguinte teor: peço vênia ao excelentíssimo ministro relator para acompanhar a divergência lançada pelo ministro Gilmar Mendes. Tendo em vista o posicionamento que vinha sendo adotado por este egrégio tribunal, ressalvo a necessidade de observarmos a preservação dos efeitos dos atos já praticados até a data de publicação da ata do presente julgamento, fecho aspas. Portanto, ficou em aberto, e aqui vou ler brevemente, o seguinte: ao apreciar o recurso extraordinário em mandado de segurança impetrado por juíza contra a norma do... A palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. De conteúdo semelhante ao da lei aqui impugnada, o plenário do Supremo decidiu, com fundamento no artigo 81 da LOMAN, que as movimentações por remoção não poderiam preceder as promoções por antiguidade. Aspas, a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção. Observado esse entendimento, o artigo 178 da Lei Complementar 59 de Minas seria inconstitucional. No entanto, o voto do ministro Gilmar Mendes, que prevaleceu no presente julgamento, propõe a superação desse entendimento para permitir que a remoção preceda a promoção por antiguidade. Portanto, o cancelamento do tema 964 parece ser a consequência lógica da alteração do entendimento. Portanto, o Supremo tinha uma repercussão geral que estabelecia que a promoção na magistratura por antiguidade precedia a mediante remoção. Aqui, e concluindo, nós temos, na sessão virtual de 21 de abril a 12 de maio passados, o julgamento foi suspenso, afirmou suspeição a ministra Carmen Lúcia.
E aqui temos duas posições. A primeira é do ministro Ricardo Lewandowski, declara a inconstitucionalidade do artigo 178, parágrafo único da Lei Complementar 59 de Minas, ficando preservados os atos de ofício praticados pelos magistrados atingidos pela decisão até a data da publicação da ata de julgamento, mas excluída a convalidação das promoções e remoções desses mesmos magistrados por se tratar de cargos providos em decorrência de lei ora declarada inconstitucional. Essa posição do ministro Ricardo Lewandowski... Na pauta ADI 6609, requerente Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes, em posição oposta, julgou improcedente o pedido e declarou a constitucionalidade do artigo 178 da Lei Complementar 59 de 2001 de Minas e, como consequência, Sua Excelência propôs o cancelamento do tema 964 da repercussão geral, cuja dicção é a que havia lido. A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção. Portanto, Sua Excelência entendeu que é possível primeiro fazer a remoção dentro de uma determinada entrância e só depois se promover por antiguidade quem estava numa entrância abaixo. A posição do ministro Gilmar obteve 6 votos, o dele próprio, o meu, o da ministra Rosa Weber, o do ministro Luiz Fux, o do ministro André Mendonça e do ministro Luiz Edson Fachin. A posição do ministro Ricardo Lewandowski teve a adesão do ministro Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, ficou uma votação por 6 votos a 4. E o ministro Luiz Edson Fachin acompanhou o ministro Gilmar, mas não ficou claro, pelo menos na visão da ministra Rosa, que deixou para a proclamação superveniente, se o ministro Luiz Edson Fachin também votava pelo cancelamento da súmula 964, do cancelamento da repercussão geral do tema 964. Me parece fora de dúvida que isso decorre naturalmente do voto do ministro Luiz Edson Fachin, mas, evidentemente, como ele está presente, pode fazer a interpretação autêntica e compor, se for o caso, a maioria pelo cancelamento da tese de repercussão geral 964. Portanto, o ministro Luiz Edson Fachin, ouço Vossa Excelência, que acompanhou o ministro Gilmar Mendes com a ressalva da preservação dos atos praticados até a publicação do presente julgamento, o que me parece consentâneo com o que está sendo decidido, mas confirmo se Vossa Excelência de fato está votando pelo cancelamento da tese do tema 964. Pois não, presidente. Explicito que, de algum modo, já houvera tentado lançar no debate anterior dessa matéria. Eu efetivamente posicionei-me e mantenho a posição para acompanhar a divergência. Ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF. Acompanhar o voto do eminente ministro Gilmar Mendes no sentido de reconhecer a constitucionalidade da lei mineira. Todavia, gostaria de manter, agora na proclamação do resultado, e vou rapidamente explicar a razão, manter a posição no sentido de deixar, ao menos por hora, de promover o cancelamento do enunciado da súmula, do tema, melhor dizendo, 964. Eis que há situações não abrangidas pela discussão nesta ADI, que agora está em pauta, e que poderão ainda ser objeto de deliberação de maneira mais detalhada, atentas a essas situações, às peculiaridades relacionadas com diversos tribunais de justiça. Ou seja, eu estou a me referir... Na pauta ADI 6609, requerente Procuradoria-Geral da República. Quanto ao julgamento em si, ou seja, como Vossa Excelência vem de anunciar, já se formou compreensão no sentido majoritário pela constitucionalidade da lei mineira. Mas verifiquei
que nos autos veio um conjunto de razões, dentre elas da ANAMAGES e também da Associação Nacional de Presidentes de Tribunais de Justiça, para que não fosse ou que não seja realizado o cancelamento dessa enunciação 964, como restou sugerido pela ministra Rosa Weber, e posteriormente, me parece que foi num momento posterior, incorporada essa proposta de cancelamento aos comandos do voto divergente do ministro Gilmar Mendes, cuja divergência eu já houvera inicialmente acompanhado. Também, creio que para todos os gabinetes, restaram enviados memoriais, e lendo esses memoriais, creio que o cancelamento do tema pode, eventualmente, neste julgamento, afetar outros tribunais de justiça que não têm necessariamente a mesma organização de carreira que há no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para as regras de promoção, ou seja, impactando magistrados que estão numa justa e legítima expectativa de promoção. Num dos memoriais, Na pauta ADI 6606, requerente Procuradoria-Geral da República. Para o voto, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF. Dizendo que poderá o cancelamento tucur imediatamente e diretamente dessa enunciação, poderá trazer distorções e situações extremamente injustas, como, por exemplo, a de um magistrado com apenas 2 anos de carreira na entrância final, integrante da parte inicial desta, preterir outro magistrado com mais de 35 anos na entrância intermediária e que pretende se promover por antiguidade, o que não se mostra razoável na carreira. Esse argumento, presidente e eminentes colegas, me fez refletir sobre esta possibilidade de um efeito reflexo demasiadamente elasticídio com o cancelamento por hora nesse momento do tema. Entendo que a questão, portanto, pode revelar, quiçá, precoce ou ainda prematuro, o cancelamento da enunciação levada a efeito, sem que se analisem as nuances de leis relativas a outros estados. E o caso que citei e que li nos documentos que chegaram como memoriais foi o do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por isso, presidente e eminentes colegas, eu estou reiterando a posição que eu já houvera manifestado, ou seja, reconhecendo a constitucionalidade da lei mineira, mas quanto ao cancelamento, eu entendo que não seja a hipótese de ser levado a efeito nesta ocasião, eis que estamos a examinar lei estadual de Minas e as situações nas outras unidades da federação apresentam peculiaridades diversas. Essa é a manifestação, presidente, que espero que traduza a nitidez da posição que estou a defender. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Portanto, prezados colegas, nós temos... Presidente, posso só fazer uma observação? Já vou lhe dar a palavra. Obrigado. Nós temos bem caracterizada uma posição majoritária por 6 votos pelo reconhecimento da constitucionalidade da lei de Minas e da improcedência do pedido. E temos 4 votos minoritários. E, portanto, não temos maioria quanto ao cancelamento da repercussão, do tema da repercussão geral. Pois não, ministro Alexandre, ouço Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu gostaria, aproveitando o que o eminente ministro Fachin disse... Alexandre de Moraes, ministro do STF. A realidade de Minas aqui, em que pese eu vou ter vencido, mas eu não vou entrar no mérito da questão, mas a realidade de Minas é diferente de outras realidades. O que o eminente ministro Luiz Edson Fachin colocou, que veio nos memoriais, é uma realidade secular em São Paulo. Então, a promoção por antiguidade, ela era
tinha primazia em relação à remoção. O que fazia, então, a carreira? As regras do jogo claras. Alguém ia para uma comarca intermediária e esperava uma boa comarca, que se considera, por exemplo, Bauru, esperava às vezes 12, 15 anos até vagar aquela comarca e para que fosse colocada por antiguidade. Se houver alteração da regra do jogo, alguém que fez uma outra opção, ou seja, que na pauta ADI 6609, requerente chegar em outra, na capital, por exemplo, com 2, 3 anos, mudando a regra do jogo de repente, ele vai conseguir pegar essa comarca por remoção. Veja, não há nada como disse o ministro Gilmar Mendes no voto, e prevaleceu, a remoção prevalece, isso foi fixado por 6 votos, mas nós devemos atentar, porque essa era uma regra do jogo histórica. Então, às vezes, a pessoa está lá 10, 15 anos, no caso do exemplo, 20 anos aguardando, e uma mudança de regra agora, analisando só a questão do Estado de Minas Gerais, vai realmente subverter as regras do jogo. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Presidente, só para trazer também a experiência, o ministro Alexandre de Moraes trouxe a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao lado direito do ministro Alexandre de Moraes, com a palavra o ministro Luiz Fux. Elas são exatamente no sentido de que, primeiro, se dá a oportunidade de remoção, para depois, então, o que sobrar, deferir a Essa foi a posição do ministro Gilmar. A maioria dos tribunais, do meu modo de ver, é assim. Certo. Mas, então, eu vou proclamar o resultado quanto à constitucionalidade da lei de Minas, mas não temos maioria para cancelamento da repercussão geral. O que eu tinha proposto é que se explicitasse uma modulação de efeito da decisão para resguardar os atos processuais, porque esse é um problema que acho que aparece dos memoriais praticados por magistrados removidos com base no tema 964 da repercussão geral, assim como os correspondentes concursos de remoção e de promoção já concluídos na data da publicação da ata deste julgamento. Era, portanto, uma hipótese. E conferir 24 meses contados da publicação da ata deste julgamento para implementação pelos tribunais da sistemática de promoção assentada neste julgamento, ressalvados os concursos de remoção ou promoção finalizados com base no entendimento já agora consolidado nos termos da fundamentação. Era uma tentativa de fazer um encaminhamento Eu preciso dizer que eu acompanhei essa posição, que também me parece a mais adequada. Porém, eu acho que, nesse momento, o nosso quórum só nos permite ter uma posição peremptória em relação à lei de Minas, e ainda sem afetar estruturalmente a sistemática. Está bem? Embora eu devo dizer que eu tenho total concordância com esse ponto de vista, que, pelo que eu entendi do ministro Luiz Fux, é o também que se pratica no Estado do Rio de Janeiro, tanto no Estado do Rio de Janeiro e no Estado de Minas Gerais. E, pelo que informa o ministro Alexandre de Moraes, não é o padrão que se pratica no Tribunal de Justiça de São Paulo. A questão possivelmente ainda voltará, e aí nós podemos revisitá-la. Senhor presidente, pois não, ministro Paulo. Embora ainda não apregoado por Vossa Excelência os 2 próximos feitos da pauta, como eu tenho que realmente me ausentar, eu também vou pedir licença, só para reafirmar que no recurso extraordinário 1.279.765 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, eu mantenho o meu voto. Na forma para o voto, ministro Dias Toffoli. Com a secretária, o dispositivo. E também digo o mesmo em relação aos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 1.183 de relatoria do ministro Nunes Marques. Pedindo 1000 desculpas, escusas aos colegas e a Vossa Excelência, mas eu terei que me ausentar. E como é importante um quórum completo, eu reafirmo as posições, votos que eu já proferi, mantendo as posições que eu emanei já nesses respectivos casos. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Portanto, proclamo o resultado na ADI 6.609. O tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido
declarando a constitucionalidade do artigo 178 da Lei Complementar número 59/2001 do Estado de Minas Gerais. Ministro Nunes Marques, vou chamar para julgamento o ADI 1.180.000, ADI, o embargo de declaração, ADI 1183, de relatoria de Vossa Excelência. Salvo engano, senhor presidente, os embargos já foram julgados. O que ficou pendente foi a modulação. Isso, exatamente. Não é? Exatamente. Então, apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade número 1183, para julgamento de embargos de declaração. O tema de fundo era a substituição de Ministro notário Luiz Roberto ou Barroso, presidente do STF. por preposto indicado pelo titular da serventia. Aqui, especificamente, iremos discutir a modulação de efeitos de acórdão que conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 20 da Lei 8.935, de 94, para afirmar que, nos casos de substituição por mais de 6 meses, a serventia extrajudicial deverá ser ocupada por substituto concursado. E aqui um breve histórico. São embargos de declaração contra o acórdão que conferiu essa interpretação conforme. E no plenário virtual, o ministro Nunes Marques votou por acolher em parte os embargos de declaração e o ministro Alexandre de Moraes divergiu apenas quanto à modulação temporal, nos termos a seguir. O ministro Nunes Marques deu parcial provimento aos embargos de declaração para 1. Reconhecer o erro material e retificar o trecho da parte dispositiva do acórdão, de modo a constar o seguinte texto, abro aspas. Vistos relatados e discutidos esses autos, acordam os ministros do STF, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, em conhecer da ação direta e julgar parcialmente procedente o pedido nela formulado, confirmando-se o restante da redação com os esclarecimentos a seguir. É que, por um erro material, havia constado do acórdão que ele não tinha sido conhecido, o recurso. Item 2 da decisão, esclarecer que o substituto não concursado ficará limitado a exercer a titularidade. Na pauta ADI 1183, PCdoB contra Presidente da República e Congresso Nacional. Hipótese de vacância, isto é, quando ele estiver na interinidade do cartório, porque nesse caso age em nome próprio e por conta própria. Item 3, modular os efeitos da decisão para declarar que a interpretação conforme dada ao artigo 20 da lei referida somente se aplica a partir da conclusão deste julgamento e preservada a validade dos atos anteriormente praticados. Desse modo, a determinação progressiva de troca dos substitutos de cartório extrajudicial, que não sejam notários ou registradores, deve ocorrer no prazo de 6 meses contados da conclusão do julgamento desses embargos de declaração. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o ministro Cássio Nunes Marques nos itens 1 e 2 e divergiu quanto ao item 3, a fim de preservar a validade dos atos praticados pelos substitutos no exercício da substituição legal dos titulares, e quanto a isso não discorda, mas afasta também a necessidade de devolução de parcelas remuneratórias recebidas de boa-fé, o que também não há divergência. Porém, rejeita a concessão de prazo para a troca de substitutos não concursados. Aqui é uma contabilidade interessante que nós precisamos fazer. A posição do ministro Nunes Marques teve 7 votos
e a posição do ministro Alexandre teve 4 votos. Mas a verdade é que os 11 votos foram pela modulação, de modo que eu acho que o quórum de 2/3, em rigor, está superado, porque todos concordam em modular. Agora, a discussão é se a decisão produz efeitos imediatamente respeitados dos atos anteriores ou se defere o prazo de 6 meses proposto pelo ministro Cássio Nunes Marques. E aqui, portanto, acho que é a primeira vez que a gente se depara com essa questão. Há quórum para a modulação. Mas a extensão do... Agora, uma vez determinada a modulação, ela exige também concordância no quórum de 2/3. Eu, pessoalmente, penso que não. Até porque aqui, como não houve declaração de inconstitucionalidade, na minha visão, e acho que o tribunal assim pensa, bastaria a maioria. De modo que entendo, mas vou submeter ao plenário, que prevalece a posição do ministro Cássio Nunes Marques. Ouço o ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, também, tendo da mesma forma, acompanho esse raciocínio de Vossa Excelência. Obrigado, ministro. Presidente, eu não entendi o raciocínio de Vossa Excelência, desculpe. Eu estava aqui lendo. Assim, todos os ministros votaram pelo reconhecimento... 7 votaram que pode ficar mais de 6 meses. Não, mas espera aí. Todos reconheceram... Os 11 reconheceram a necessidade da modulação. Só que Vossa Excelência modula para respeitar os atos anteriores, para não ter que devolver o dinheiro, mas pretende que os efeitos da decisão se apliquem imediatamente. O ministro Cássio propõe que se apliquem daqui a 6 meses para permitir a substituição, eu diria, ordenada. Então, como houve 2/3 pela modulação, nós estamos só discutindo qual o tempo da modulação. Foi declaração de inconstitucionalidade. Foi julgado procedente, parcialmente procedente. Não, foi julgado... Da interpretação conforme. Não, mas é esse só... Eu fixo o prazo de 6 meses. Você admite mais de 6 meses? Não. 6 meses fixa o ministro Cássio. Vossa Excelência manda dar efeitos imediatos. A discussão que veio, isso já não é novo, acho que o ministro Fux enfrentou uma situação semelhante. É verdade. O quórum é para modulação. Isso. Ao meu sentir, o quórum foi atingido. 11 ministros Cássio Nunes Marques, ministro do STF. Qual é a discussão? É o dia inicial da contagem dessa modulação, o dia exaquor. Para o ministro Alexandre de Moraes, o dia é o da publicação da ata do julgamento. E o meu são 6 meses após a publicação da ata. Então, é apenas o dia inicial da contagem. E aí, a tese do ministro Barroso, em que eu concordo, é que, nesses casos, não haveria nem que se discutir mais a exigência de quórum para modular, porque o quórum foi atingido. O placar de 7-4 simples já poderia ter sido proclamado. Mas como é um caso novo, o presidente trouxe para que a gente pudesse debater. Né? É o conteúdo da modulação, não a modulação. É só o início do prazo. O ministro Alexandre de Moraes aplicou efeito ex nunc. Trouxe para a data do julgamento. No item 3 da ementa de Vossa Excelência, a solução adotada pelo Supremo quanto à substituição de titular de serventia por mais de 6 meses, em caso de vacância, é harmônica com a Constituição Federal e presidiu o princípio republicano do concurso Na pauta público. é D na ADI 1183, PCdoB contra Presidente da República e Congresso Nacional. Inclusive, no voto, que o mérito já foi acompanhado, a obrigatoriedade de abrir concurso dentro de 6 meses. Por isso que, então, porque na ementa acho que deve ter constado esse mais... Ok. Vossa Excelência concorda, então, com os 6 meses? Concordo. Então, eu acho que não há divergência. Eu faço isso. Proclamar, ministro Gilmar, de acordo. Ministra Carmen, de acordo. Ministro Fux, de acordo. Então, houve o provimento parcial dos embargos de declaração na forma dos itens 1 e 2 do voto do relator. Na verdade, os itens 1, 2 e 3. Então, espera aí, deixa eu só localizar aqui. Na verdade, os embargos de declaração. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Conhecidos e providos, em parte, nos termos do voto do relator, inclusive quanto à modulação pelo prazo de 6 meses. Tá bem?
Tá ótimo, presidente. Eu não sei se seria oportuno, e indago a Vossa Excelência, se não seria... Reitera o ministro Cássio Nunes Marques, ministro do STF. Deliberarmos sobre questões semelhantes, porque o nosso plenário virtual, ele não nos possibilita essa dinâmica que o presencial consegue atingir, de discutirmos aqui e chegarmos a um bom termo. Então, toda vez que houver um problema semelhante, um placar de 7-4 ou 6-5, que não for atingido o quórum, isso vem a desembocar numa sessão presencial. Exato. Então, talvez em casos tais, se a Corte assim deliberar, o presidente do tribunal pode proclamar o resultado. Se houver o atingimento do quórum para a modulação, a fixação do início dessa contagem ou datas diferentes não exige o quórum específico, apenas uma maioria simples. Isso evitaria que essas discussões fossem trazidas para o plenário posteriormente. Mas isso é porque essa foi a primeira vez e a ministra Rosa, então, entendeu que não deveria proclamar ela própria e trazer ao plenário. Isso. Acho que agora está definido. Presidente. Ministro Fachin, pois não. Apenas na questão em si da decisão, o que está sendo assentado agora com o reposicionamento, com a explicitação feita pelo ministro Alexandre Moraes, é que nós estamos assentando que não há possibilidade do interino permanecer por mais 6 meses. É até 6 meses. Só para... Ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, por videoconferência. Também estou nessa... Obrigado, presidente. Ministro Cássio, se Vossa Excelência puder depois mandar para mim ou para a nossa secretária o dispositivo do voto de Vossa Excelência para constar da proclamação oficial. Pedir. Tá bem? Por favor. Não, mas foi o que eu li ao início. Portanto, na pauta embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade número 1183. PCdoB contra presidente da República e Congresso Nacional. Dispositivo do voto do ministro Cássio? Eu só faço essa observação para verificar esse item 3 da emenda que do embargo de declaração. Intervém o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Mais de 6 meses. Eu vou ler, então. Mais 6 meses. Eu vou ler a proclamação para que não haja dúvida. Na imagem, o ministro-presidente tem uma porção de papéis na mão. O tribunal, por maioria, acompanhou o voto do relator ministro Cássio Nunes Marques, conhecendo os embargos de declaração e os provendo, em parte, para 1. Retificar trecho da parte dispositiva do acórdão, de modo a constar o seguinte texto, aspas, vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os ministros do Supremo, em sessão virtual, acordam os ministros do Supremo, por maioria de votos, em conhecer da ação direta e julgar parcialmente procedente o pedido nela formulado, confirmando-se o restante da redação com os esclarecimentos a seguir. 2. Esclarecer que o substituto não concursado ficará limitado a exercer a titularidade da serventia pelo prazo de 6 meses apenas na hipótese de vacância, isto é, quando ele estiver na interinidade do cartório, porque nesse caso age em nome próprio e por conta própria. E 3, declarar que a interpretação conforme ao artigo 20 da Lei 8935 de 94, consignada no acórdão embargado e ora esclarecida, somente se aplica a partir da conclusão deste julgamento, preservada a validade dos atos anteriormente praticados, e quanto às demais alegações veiculadas na petição de embargos, ficam rejeitadas, ficando a parte dispositiva do voto do relator com a seguinte redação final, já incorporados todos os esclarecimentos e integrações. 2 pontos, abro aspas. Ante o exposto, conheço da ação direta e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados apenas para declarar inconstitucional a interpretação que extraía do artigo 20 da Lei 8935 de 94 a possibilidade de prepostos não concursados indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça
exercerem substituições ininterruptas por períodos maiores que 6 meses, em caso de vacância da serventia. Declaro ainda que, para essas substituições, ao ultrapassarem os 6 meses decorrentes da vacância da serventia, a solução constitucionalmente válida é a indicação como substituto de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ad hoc, quando não houver, entre os titulares concursados, interessado que aceite a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da vaga e respeitado, em qualquer caso, na remuneração do interino, o teto constitucional. Proponho a modulação da eficácia da decisão para que produza efeitos, no tocante ao artigo 20 da Lei 8935 de 94, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca por outros titulares de serventia extrajudicial dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial, então em exercício, que não forem notários ou registradores, se aplique a partir de 6 meses contados da conclusão deste julgamento, ou alcançado o prazo para votar na hipótese de julgamento virtual, ressalvada em qualquer caso a validade dos atos praticados por aqueles que tiverem sido nomeados pelo Tribunal de Justiça, segundo as regras e interpretações então vigentes. Por fim, reconheço a plena constitucionalidade dos artigos 39, 2 e 48 da Lei 8935 de 94. Essa é a transcrição literal da decisão do ministro Cássio Nunes Marques. E, por último, prezados colegas, chamo a julgamento o recurso extraordinário 1.279.765, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Da papeleta consta o seguinte, papeleta de julgamento. Após a leitura do relatório, o tribunal, por maioria, apreciando o tema 1132 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, determinar que, na implementação do pagamento do piso nacional da categoria aos servidores estatutários municipais, seja considerada a interpretação ora conferida à expressão piso salarial, nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso. Nós aqui estamos diante de um caso de aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, no caso era o município de Salvador, e o alcance da expressão piso salarial. O ministro Alexandre de Moraes, no que foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques, apresentou a seguinte tese: é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agente de combates às endemias, instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63 de 2010 e 120 de 2022. Tese 2. Até o advento da Lei Municipal 9.646 de 2022, a expressão piso salarial para os agentes comunitários de saúde corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do artigo 3º, inciso 19 da Lei Municipal 8629 de 2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competência.
os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram do item 2 da tese do relator. Eu próprio propus, concordando com as teses do relator, um acréscimo no item 1, do seguinte teor: cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal, fecho aspas, que foi, na verdade, a tese que nós viemos a consagrar quando discutimos o piso da enfermagem, que caberia ao governo federal aportar o dinheiro quando ela estabelecesse um piso. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux ainda não se manifestaram sobre a tese, e o ministro Cristiano Zanin ainda não se manifestou no julgamento que foi suspenso em momento anterior à sua posse. No entanto, como já houve proclamação do resultado, o ministro Zanin somente irá se manifestar relativamente à tese, porque a causa em si já foi decidida. De modo que a primeira coisa a fazer é colher os votos dos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia quanto à tese. E aqui... Ministros votam o recurso extraordinário número 127.097/65, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. É isso. Nós apenas temos que votar a tese do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram da tese 2, já se manifestaram. Na imagem, o ministro fala lendo papéis. E agora, então, eu colho... Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Só como relator, gostaria de fazer 2 esclarecimentos. É que essa redação final da tese... STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde é aplicável aos servidores dos estados do Distrito Federal e municípios. A sugestão do ministro Toffoli em relação à questão, principalmente, até o advento da lei. E a segunda questão é que eu estou aqui acrescendo a sugestão de Vossa Excelência também. Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Sessão passada, na sequência do item 1, cabendo à União arcar da mesma forma. Então, só para deixar claro isso. Obrigado, presidente. Portanto, Vossa Excelência tem as teses do ministro Alexandre, ministro Zanin? Tenho sim, senhor presidente. Então, indago a Vossa Excelência se está de acordo. Eu estou de acordo com a tese agora que inclui a complementação de Vossa Excelência, é isso, né? Isso. Cristiano Zanin, ministro do STF. Eu indago se algum dos colegas diverge das teses. Não, eu não havia votado. A minha única preocupação é que, se eu não me engano, se estendia isso. Quem fala é o ministro Luiz Fux. A servidores seletistas. Eu achava que não havia possibilidade da União Federal intervir no domínio econômico para fixar piso para a entidade privada. É o recurso do município de Salvador. E nós colocamos no item 1 aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Só estatutários. Mas houve essa... Houve essa... E agora, não houve essa? Mas agora, com esse adendo da fonte de custeio, eu também estou aderindo à tese. Ministra Carmen, está de acordo? Ministro Gilmar? Então... Apenas para esclarecimento, senhor presidente. Pois não, ministro André. Eu e o ministro Edson Fachin constaríamos ainda como divergindo do item 2. Da minha parte, no item 2 da tese, apenas para fins de proclamação de resultado. Senhor presidente, subscrevo... Intervém por videoconferência o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF. Uma percepção diferente em relação ao item 2 da tese tal como formulado. Muito bem. Mas no tocante ao mérito, houve divergência? Acho que só quanto à tese, né? Então foi por maioria o provimento também. Ok. Proclama, então, o resultado. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou as teses 1 e 2. Não vou ler novamente, porque já o fiz e todos estão de acordo.
Vossa Senhoria tem as teses de... Muito bem. Acho que podíamos ler uma última vez, para ninguém ter dúvida do que foi decidido. Tese 1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários, instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63 e 120. 2. Até o advento da Lei 9646 de 2022, a expressão piso salarial para agentes comunitários corresponde à remuneração mínima considerada nos termos do artigo 3º, inciso 19 da Lei 8.629 de 2014, correspondendo somente à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. Prezados ministros, conseguimos percorrer uma longa pauta e proclamar diversos resultados, salvo aquele que nós adiamos relativamente ao prazo para impugnação, havendo preterição em concurso público, que nós vamos conversar adiante. Eu registro, na verdade, e para quem eventualmente desconheça, que nós fazemos em público o que a maior parte dos tribunais faz em sala reservada de conferência, que é debater, discutir e tentar construir conjuntamente as soluções, e acho que esse é um modelo em transição, não é, ministro Gilmar, que nos faz bem, que é... Com a palavra o ministro-presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Sequencialmente, nós sermos capazes de trocar ideias e tentar construir soluções em conjunto e com os consensos possíveis, e onde houver divergência, cada um registra a sua divergência. Mas acho que é uma novidade extremamente positiva nós podemos fazer esse debate, essa deliberação construtiva que estamos fazendo hoje, e quando não chegarmos a uma conclusão, a gente adia e tenta produzir uma conclusão. Agradeço a presença de todos, cumprimento os estudantes que estiveram aqui conosco durante toda a tarde e declaro encerrada a sessão.